Então não há uma outra forma para nós vencermos o mal, senão com o bem. E o bem provém de Deus, do Altíssimo. Eu saúdo a todos os nossos irmãos também que estão conosco nesta noite, participando dessa comunhão, desta comunicação sobre tudo, porque aqui estamos para revelar Jesus Cristo, Senhor. Aprove Deus que nesta noite tenhamos a oportunidade outra vez de sermos sensíveis à Tua voz, e certamente ouvindo, assim seremos transformados, santificados, vivificados segundo o Seu ensinamento. Aprove Deus que nesta noite estamos reunidos novamente, e isso é bem verdade, que não há possibilidade de subsistir, não há possibilidade de fazer aquilo que necessário é sós. Somos dependentes da preciosa presença do Espírito Santo. Esse Espírito qual Jesus disse que Ele viria e ficaria conosco. E você, por ser meu convidado nesta noite, seja um participante também ativo da boa palavra, da boa obra em que está a mão de Deus, que ela está posta às mãos do Senhor para que nós a possuímos. E Ele está querendo distribuir nesta noite. Abençoar todos os filhos e filhas, aqueles que se chegarem de fato, de verdade, com a convicção de que Ele vai fazer o melhor, porque Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Amém? Louvado seja Deus. Fique de pé, igreja, por gentileza. Nós vamos deixar um louvor aí preparado, nós vamos falar com Ele, porque nessa noite é noite de novamente um outro encontro. E cada vez que nós encontramos com Deus, nós temos a possibilidade de crescermos, porque a Bíblia aponta para nós crescermos em graça, crescermos sim em fé, crescermos em comunhão, na comunicação dos santos é necessário. E por esta razão você tem a liberdade para falar com o teu Deus nessa noite. Pai Santo, Pai Justo, nós somos gratos porque ainda está em nós o fôlego da vida, e o Senhor permitiu que nós chegássemos até este lugar, e por esta razão, Pai, move as tuas mãos a favor da tua igreja, a qual tem que se apresentar então naquele dia, daquela maneira em que o apóstolo declarou, Pai, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sim, uma igreja que seja inculpável, uma igreja que de fato não tenha nada que compromete para perder a comunhão contigo. E essa igreja, ela vai se dar bem, Senhor, ela vai se apresentar assim, se ela andar segundo a tua vontade e não a nossa vontade. Portanto, nos ajuda, Pai, nessa hora. Permita que o teu Espírito tenha liberdade. O Espírito Santo venha de encontro, porque nesta noite é uma noite principal, a noite, o principal, o paraninfo da festa é o Senhor. Sem a tua preciosa presença não há como acontecer nada, Senhor. Nós nem estaríamos aqui. Portanto, venha e toma a tua igreja amada nesta noite. Venha para nos libertar daquilo que ainda tem nos feito, sim, meu Deus, tão distante do Senhor. Aprove o Senhor que nesta noite nós nos aproximamos mais e mais. Disse então teu filho, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Então venha, meu Deus, venha para que nós tomamos o jugo do teu filho, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então manifesta o teu poder nesta noite, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e alcança aquele que se encontra enfadado, aquele que se encontra abatido, inanimado, desmotivado, Senhor. Quantas palavras, ó Deus, tem se levantado contra a igreja do Senhor. Sim, meu Deus, e todas as vezes em que a igreja perece em função daquilo que se levanta contra ela, certamente as portas dos infernos, elas vão se aproximando ainda mais, as mesmas portas em que o Senhor disse que elas não prevalecerão. Então faz justo por tua palavra, renova a tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja, levanta a tua igreja, para fazer com que de fato o corpo, Senhor, o corpo anda numa só unidade, o corpo anda em amor, para que o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, não venha perecer, Senhor.
Mas antes venha cumprir a tua palavra, porque Deus disse o Senhor que todo varão é cabeça da mulher, e Cristo a cabeça dos homens, e Deus o cabeça da igreja, o cabeça de Cristo. Por isso tenha liberdade, suscita a tua igreja nessa noite, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e dá vida àquele que já se encontra morto, suscita o que se encontra caído, levanta aquele que está abatido, Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e fortaleça a tua igreja nesta noite, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor. Oh, bendito seja o teu nome, Pai. Glórias a Deus. Nós vamos adorar o nosso Deus, querido, com bastante alegria no coração. É noite de adorá-lo, é noite de servi-lo. Glória a Deus, aleluia. Por essa razão, se alegre. Essa noite está bom, que está fazendo frio, então a gente vai se aquecendo rapidamente. Vamos conseguindo nos aquecer em função do frio que está fazendo. Louvado seja Deus. À medida que vai passando os nossos dias, nós vamos ficando um pouco mais fraco. Qualquer friozinho que chega, a gente já está, né, batendo o queixo. Eu vim aqui hoje à tarde, desisti de fazer alguma coisa, que desci voado. Falei, não dá mais não, Senhor, não dá mais não, muito frio aqui em cima. Louvado seja Deus. Nós vamos adorar então, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele está presente e resta-nos só adorá-lo. Isto. Vamos então adorando, cantando louvor, entoando a nossa adoração nessa noite, bendizendo o nome dele. Aleluia. Cante para ele. Cante. Sempre estás comigo. Adore ele, Senhor. Pode bater palmas que dá, vamos lá. Isso. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender. Eu preciso, você precisa. Cante para ele. Eu preciso aprender. Em ti, tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem e daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem e daqueles que te amam. Adore ele nesta noite. Adore ele nesta noite. Enalteça o nome dele nesta noite. Ah, Espírito da verdade, dá-nos a liberdade para te adorar, para agradecer o teu nome. Eu quero convite, aleluia. As coisas cooperam para o bem e daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, e Senhor, e também sei
Receba a nossa adoração nesta noite. Receba nosso louvor. Oh, esta nossa comunhão contigo. E te adorar. Reconhecer que és. Pois não há outro que se assemelha. Ninguém no céu nem na terra souberam para o bem daqueles que te amam. Amamos, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos. Não há outro bem maior e nem queremos outro bem. Tu és o nosso bem, não há outro bem além de ti. Oh Deus, entrega a Ele tudo nesta noite, querido. Porque a tua vida mesmo não é sua. A tua vida não te pertence. Não, tudo é dele, por Ele, para Ele. Por ti, Jesus, toma-nos, ó Deus, por inteiro. Assim como disse teu filho, que é para nos apresentar corpo, alma, espírito totalmente irrepreensível. Receba então a nossa unidade. Oh meu Pai, tudo, Senhor, tudo que convém naquele dia que não venha perecer, mas receba então-nos por inteiro, Senhor. Jesus, bendito tu. Aleluia! Oh, adora Senhor! Adora Senhor! Se é tudo, é tudo. Amém? Se é tudo, é tudo. E como disse o Senhor aqui, apresentai corpo, espírito e alma totalmente irrepreensível, inculpável. Então é tudo. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar então, porque se é tudo, vamos dar a nossa vida a Ele. Vamos entregar a Ele por inteiro. O Espírito Santo, a maior preciosidade, o maior tesouro, coloca tua mão sobre o teu coração, meu amado. Coloca a tua mão no teu coração. Isto não há nada mais precioso. O nome que herdou, o nome que está acima de todos os nomes. Oh, presença santa, presença bendita. Oh, tudo. Busca eles de toda a tua força, igreja. De toda a tua força, de todo o teu entendimento. Chame por Ele. Oh, diga para Ele. Levanto as minhas mãos, entrego a ti o meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas. Oh Deus, bendito seja o teu nome. Mesmo nada tendo para te oferecer, ainda assim Ele me ama, Ele te ama, querido. Me ama. Jesus, amor se entregou. Oh, foi o Senhor mesmo. Foi por amor de você, foi por amor de mim. Em meu lugar, e levou sobre si a minha dor. Jesus, amor se entregou. Nome doce, Aquela cruz, o nome santo, com grande o unigênito de Deus. lugar, Foi o Senhor. levou sobre si Adora Ele intensamente. minha dor. Use de toda a tua força para adorá-lo. Jesus, nome precioso. Ele é o Filho de Deus. Ele é a origem de tudo, Pai. É o Senhor que disse: esse é meu filho que me compraste. Pra te adorar, Pensavam que era trovões, as mas não veio o bradão, a voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Oh
oferecer. temos. Jesus nada tendo. Me ama, me ama. Ele, Jesus, o nome dele é esse. chegou naquela cruz, carregou O Cristo ressurreto, em meu lugar e levou Espírito do Pai, a minha dor. ele que foi digno de assentar à destra do Senhor. Jesus Oh, Espírito Santo, que nos deu essa boa consciência. carregou Nós não somos enganados. em meu lugar. Sabemos em quem cremos. Sabemos quem proferimos. Oh, Jesus, digam. Jesus, Nome precioso. Abraça ele, querido. Abraça ele. Jesus, Abraça ele, cita ele. Oh, Santo. Jesus, nome Precioso. Jesus, Oh, Senhor meu, minha ressurreição, minha salvação, nome Ele comprou meus pecados. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, adorado, és reclamado, engrandecido, reverenciado. O nome que está acima de todos os nomes, ao qual havemos de dobrar os nossos joelhos e confessar o que é o Senhor, o que recebeu do Pai. Aleluia. O que habita corporalmente toda a plenitude. Ele é Senhor absoluto, soberano, verdadeiro, justo, fiel, unigênito de Deus, que derramou o sangue precioso pelo Espírito do Senhor para trazer para nós a vida, o que nos redimiu, que nos alcançou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Aleluia. Ao seu nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Amém, igreja? Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, amor. Que coisa maravilhosa. Sentir aquilo que eu estou sentindo essa noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que puder abençoar a sua obra, por gentileza. Pega o seu melhor nessa noite, se você puder. Se você não puder, vamos adorar ainda com mais uma canção. Para que depois então nós venhamos então ouvir a palavra de Deus nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor vai colocar mais um louvor. Nós iremos no mesmo pensamento, na mesma fé, na mesma convicção, na mesma certeza. Continuamos adorando, porque nesta noite havemos de buscar o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas Jesus afirmou que nós conhecemos Cristo. Vamos adorando o nome dEle. Vamos adorando o nome dEle em dias tão maus, em dias de tanta corrupção. Cante para Ele nessa noite. Espírito, eu de novo aqui preciso conversar contigo. Está doendo em mim a tua ausência. Foi como eu chorei. Oh Deus, compadece de nós, Pai. Aleluia. Nada pra viver sem te ter por perto. Oh, bendito seja o teu nome, Pai. Bate palma para Ele, querido. Virou um deserto. Estamos adorando Ele. É Ele que ainda resiste, até que seja tirado do meio. Não me deixa não, Senhor, não nos deixa não. Deixa não, Espírito Santo, não deixa não. Vamos viver e me faz sorrir outra vez.
me faz outra vez. Oh, aleluia. Ele disse que não deixaria sós. Ele disse que enviaria e ele já está conosco. O Espírito, na verdade, que o mundo não conhece, mas nós conheceis. E ele já veio por essa razão para nos convencer. O Espírito de Deus. Eu tenho nossa mão, mas só sei errar. Aleluia. Oh, aleluia. Vem, Senhor. Vem, flua no meio do teu povo. Anima teu povo. Teu povo tem intimidade contigo, Senhor. Que seja para a tua glória. Oh, nos rendemos perante a tua face. Por causa do teu resplendor de glória. Pode me ajudar. Não, nós não sabemos como dar, nós não sabemos como falar. Faça a tua igreja viver, faça a tua igreja sonhar, faça a tua igreja sorrir. Outra vez, me faz, chance outra vez. Perdoa nossos pecados esta noite, perdoa nossas transgressões, aquilo que tira nossa intimidade contigo, a comunhão contigo. Não me deixa não, Senhor. Aleluia. Oh Deus, me faz e me faz sorrir. A igreja precisa sorrir, Senhor. Ela precisa viver sorrindo, feliz, porque temos uma esperança a qual ninguém pode tirar de nós. Ela é perfeita e genuína. Isso nós esperamos, confiantes na tua promessa. Outra vez. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilha do nosso Deus. Amém? Levante sua mão para cá, querido. Deus, eis aqui, Senhor. Te peço mais uma vez, o abençoa. Faça, meu Deus, a tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, querido? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, abram sua Bíblia, por gentileza, no livro de aos Romanos, por favor, capítulo de número 8. Quanto mais mexe, mais castiga. Está dando microfone aqui. Louvado seja Deus. Deixa eu ver o outro aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Som. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Que me mata, mas está abençoado. Está abençoado, Jesus. Está abençoado. Aleluia. Amém? Vamos lá então, capítulo 8 de Romanos. É assim mesmo, irmão. Depois fica melhor. Capítulo 8, nós vamos ler aqui o 34. Amém? 34. 33 e o 34. Assim fica mais, né? Mais à vontade. Depois não se esqueça. Depois o Thiago Natália joga a legendazinha para a galera. Amém? Louvado. Nós estamos se organizando com o pessoal que está em casa. Quando tivermos alguma deficiência assim, não se importa não. Porque aqui nós somos, né, só 3, 4 aqui para cuidar disso, cuidar daquilo. E a gente tem uma certa confusãozinha assim, mas no fim termina tudo certo, porque a obra é de Deus. Amém? Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Aliás, já deu tudo certo. Amém.
capítulo 8 de Romanos. Então o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele diz assim, do 33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Coloca a tua cabeça, se você pode. Deus, esta é a melhor de tudo aquilo que nós podemos receber na vida, porque é ouvirmos a tua voz. E nós queremos, Senhor, nesta noite, não só ouvir, mas guardarmos a tua palavra, porque isso então é o teu mandamento. Por isso, nos dá capacidade, porque de nós mesmos não podemos, mas nos dá capacidade para compreender de fato aquilo que devemos guardar, reter firmemente, como diz a tua palavra, aquilo que está como promessa para todos os homens, e assim certamente seremos abençoados. Todos os teus filhos nesta noite também, Senhor, tenham o mesmo prazer a qual o Senhor pode me dar. Isso para a tua glória te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus, sempre bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor, porque esta é uma palavra que traz para nós vida. Amém? Creia você. Quando eu faço as mensagens para Zap, eu digo assim: hoje havemos de ouvir novamente uma palavra de salvação. E não é diferente. Aqui neste lugar, no altar também, nós havemos de ouvir uma palavra de salvação. Acredite em você. Então, o apóstolo, ele escrevendo nesta parte, nesse capítulo, esta parte que nós lemos, ele vem dizer então: quem será capaz de intentar acusação? Sim, apontamento, insinuação, palavras que são contra o ungido do Senhor, porém que não faz sentido, palavras sem compreensão, sem entendimento, porque o processo do inferno é esse, é não falar coisa com coisa. Lembra que o Senhor disse que Ele nunca juntou, mas antes Ele sempre espalhou. Esse é um projeto do inferno quanto ao mundo, aos filhos de Deus, aqueles que não são do mundo, mas que antes eles têm uma dimensão muito maior a ver, e por essa dimensão muitos perseveram até o fim, porque nisso ele está esperando, e ele tem consciência, e ele persevera, e ele então se implanta e não abre mão de forma alguma. Essas tais acusações então é como nada, as insinuações, os apontamentos, as calúnias é como nada. Até porque quando você está nessa disponibilidade, acontece que você espera por aquilo que Ele mesmo falou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, minha é a vingança, diz o Senhor. E por aí você vai, de forma alguma preocupado com aquilo que há de vir, para querer tirar de você a harmonia em que você tem com aquela promessa que está plantada. Então, quem vai intentar acusação? Porque quem vai justificar você, a mim e todos os homens é Deus. Nós sabemos que nem sempre as coisas alegram nosso coração. Nós sabemos que nem sempre nós ficamos satisfeitos com as coisas que estão em torno de nós. Mas uma coisa é certa: creia você que para você Deus sempre está te dando o melhor. Ainda que você pareça que está sofrendo, não, mas como o melhor desse jeito, certamente isto é o melhor para você. Você quer ver uma coisa? Quando o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne, então o apóstolo Paulo diz que acerca daquelas coisas as quais ele havia visto, Satanás estava então o esbofeteando, ele estava sofrendo. E por esta razão ele disse que foi lá então e orou 3 vezes. A única coisa que Deus respondeu para ele é assim: a minha graça te basta, Paulo. Então Paulo conseguiu, assim como nós temos também,
que entender essas coisas. Paulo foi capaz de entendê-la. Então Paulo persevera que quando ele termina essa passagem a qual ele refere-se a isto aí, ele diz que então quando eu estiver fraco, ou seja, quando eu estiver sendo esbofeteado, quando eu estiver sendo caluniado, quando eu estiver sofrendo as prisões, os açoites, tal, então aí é que eu vou glorificar a Deus, porque na minha fraqueza é que o nome dele será magnificado, glorificado, exaltado. Isto na minha fraqueza. Então quando nós olhamos para a metodologia de Deus, parece ser muito estranha. Mas como é que eu posso estar sofrendo e ainda exaltando a Deus? Mas o mandamento é este. O mandamento é de que, assim como Jesus, irmãos, Jesus, quando ele sobe o Getsemane, naqueles últimos momentos ali, que ele está muito próximo de morrer, e ele sobe confiante, consciente disso, a Bíblia diz que ele então ora durante 3 vezes. Ele vai lá, fala com os discípulos todos caídos, e ele manda que eles vigiem, e ele volta novamente. Você sabe que é tal agonia, Jesus orando então, e a Bíblia vai dizer que o suor dele ali no monte orando, o suor dele transformou em gotas de sangue. E Jesus diz uma coisa para o Senhor, para o Pai: se possível, passe de mim esse cálice, Pai. Mas imediatamente mas todavia não faça a minha vontade, e faça a tua. E quem vai prevalecer é a vontade de Deus, em todos os aspectos. Não há possibilidade de prevalecer a minha vontade. Quando Jesus ensinou a oração a qual todos os homens têm que aprender, ele diz então: faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então se eu oro essa oração como a oração principal, eu tenho que então aguardar que aconteça a vontade do Pai, e não a minha vontade. Amém. E isso é tão difícil às vezes dos homens compreenderem, irmãos. É tão difícil, porque poxa, mas eu queria tanto, eu preciso tanto. O que você precisa ele te deu. Jesus uma certa vez ele falou para alguém que queria acompanhá-lo: olha, os passarinhos têm ninho, a raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E ele era o filho de homem, e era o filho de Deus, e diz que não tinha lugar para ele reclinar sua cabeça. Aleluia. Bendito, imagina nós. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não é possível. O que é que está vendo, Deus? Glória a Olha, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então entenda uma coisa: por mais que venha, ainda que Deus permita que intentem alguns e lhe acusem e lhe faça tudo aquilo que eu já falei 2 vezes, mas quem vai te justificar, e quem vai justificar aquele também que lhe acusa, é Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, quando chega nessa parte aqui, ele começa aqui no meio do capítulo, aqui no contexto dessa mensagem, ele começa dizendo que ele tem por certo que as aflições as quais o mundo tem oferecido para ele não se dá para comparar com a glória que há de vir. Capítulo 8, verso 18. Porque tenho para mim isso por certo, que as aflições desse tempo presente, e o tempo presente para Paulo é o tempo presente para mim, é o tempo presente para você. Glória a Deus. E não dá, por mais que seja a aflição, ela está te cometendo, ela está querendo de todas as formas te convencer que você tem que desistir, que você tem que paralisar. Você não vai paralisar, porque não se dá para comparar com esta glória que há de vir, que há de ser revelada, que você há de tomar posse dela. Não há nada que possa comparar. Amém, Jesus. Jamais essa aflição, essa leve e momentânea tribulação em que vivemos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então vale a pena nós perseverarmos e ficarmos plantados naquilo que é a promessa, porque a promessa Amém.
E o guarda de Israel, ele não dormita. O guarda de Israel está alheio, atento a tudo. Ele que tem os 7 espíritos dele, que veja todas as coisas sobre a face da terra. Ele não está deixando nada que tenha passado de lado. Porque toda a criação ela geme, e ela geme como se tivesse dores de parto. E ela não sofre por sua própria vontade, conforme ele disse, mas porque ela a sujeitou. E quem se a sujeita também vai passar por esses problemas de dores, como dores de parto. Também vai viver. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo que até nós mesmos que temos a primícia do Espírito. Porque às vezes você tem o Espírito Santo, e você sabe que quando você toma uma oportunidade, você percebe que de fato aquilo não é por você. Sabe que há uma força maior em você que faz aquela grande obra. E ele diz, até nós mesmos que temos a primícia do Espírito, estamos também sofrendo com essas mesmas dores, porque aguardamos por algo que ainda vai acontecer, que é a adoção. E ele diz assim, a saber, a redenção por inteiro. Amém. Porque ainda estamos no nosso corpo, estamos ainda agregados, plantados ainda nesse corpo aqui, ó. Capítulo 23, e não só ela, verso 23, perdão, Romanos 8, 23, e não só ela, quem? A criação, ó, mas nós mesmos, quem? Ó, ele que estava divulgando o nome do Senhor, nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando pela adoção, cara. E a adoção é o que? É a redenção do nosso corpo, quando nos desprender de uma vez por toda, e aí sim, louvado seja Deus, seremos participantes agora de uma nova vida, de uma vida a qual vai se dar por eterna. Não é essa que foi sofrendo, que foi gemendo, que foi chorando, sendo perseguido, passando por toda espécie de provações. Não é essa mais. Porque quando nós nos desprendemos, acabou o labor, acabou a dor, a tormenta, acabou a tristeza, a angústia. Tudo aquilo que faz com que a criação está gemendo, então sofrendo, vai se desprender só nesse momento, quando nós fomos adotados por inteiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Daí sim, uma nova vida, uma satisfação plena, gozo pleno. O apóstolo escrevendo, ele diz que o reino de Deus, o reino dos céus, não é comida e nem bebida. Lá nós vamos encontrar nada disso. Não vai ter bagunça, não vai ter palavras torpes, não vai ter nada que contamina aquilo que tem nos contaminado, enquanto estamos aqui como criação, gemendo como dor de parto. Não tem nada disso. Mas antes é gozo e paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa linda. Só de pensar que um dia nós podemos entrar nesse lugar para tomarmos desse gozo, tomarmos dessa paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então o nosso texto, ele continua fazendo pergunta: e quem vai te condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus, à direita de Deus, e também intercede por nós. Louvado seja Deus. O apóstolo João escreveu a primeira epístola dele, e ele diz então assim: filhinhos, não pequeis. Capítulo 2: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, sabei que há entre vós um advogado, a saber, Jesus, o Cristo. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é a propiciação, irmãos. Ele que é capaz de advogar a sua causa, advogar a minha causa, me isentar da acusação, sim, defender-me na minha imposição quanto às minhas iniquidades, os meus pecados. Mas ele é capaz de ir lá
e interceder, então, tirando de mim essa culpa, não deixando ser imputado, porque o salmista falou que o bem-aventurado é aquele em que o Senhor não imputa a sua justiça sobre os seus pecados. Esse é o bem-aventurado. Então nós tornaremos bem-aventurado, porque ele vai nos isentar. Isto hoje ele advoga. Hoje ele advoga, mas naquele grande dia não, viu? Hoje ele advoga, então ele te isenta, ele vai lá e tira ainda essa culpa que eu tenho e que você tem. Mas naquele dia não, lá naquele dia ele é como justo juiz. Diga graças a Deus. É como justo juiz, o negócio muda. É aquela questão de, mas em seu nome, Jesus, Senhor Jesus, mas foram tantas maravilhas em seu nome. E Jesus, foi em seu nome, Jesus. Eu vi cego até ver, paralítico andar, canceroso, espelhoso. E não era eu não, era seu nome. Jesus, mas quem é você? Você é quem? Bendito seja o nome do Senhor. Dons é irrevogável, irmãos. Se Deus te deu o dom de você colocar a mão e o câncer sair, estourar, sair pela boca, etc e tal, não importa a forma, porque Ele te deu, Ele não vai te tomar. Amém. Mas você vai ter que responder por esse dom, porque Ele te deu. Amém. E você tem que ser zeloso. Lembra de uma mensagem que o Espírito Santo nos deu aqui? Sobre a nossa vocação. A nossa vocação é dom. A nossa vocação é dom que Deus confiou em você e colocou em suas mãos. Aleluia. O que você está fazendo com esse dom? Botou ele lá debaixo do pé da cama, debaixo do armário. De vez em quando você olha lá, deixa eu ver, meu dom está aqui. Deixa eu ver. Acho que ele entrou lá para debaixo. Pega a vassoura e traz para fora. Está aqui assim. E volta com ele lá para debaixo. Deus te deu, crente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E se te deu, faça exercício do dom que Ele te deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o teu nome. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de aos Hebreus, por gentileza. Amém. Aos Hebreus, capítulo de número 9. Somente um verso aqui para a gente dar uma aquecida aqui. Louvado seja Deus. Capítulo de número 9 aos Hebreus. Eu amo esse livro, volto a dizer que eu amo, porque eu estou sendo sincero, eu amo toda a Bíblia, mas eu tenho algo em comum com esse livro. Eu amo esse livro demais. Revelação aos Hebreus, que coisa linda. Bendito seja o nome do Senhor que nos deu esse livro, também para complementar essa boa obra. Capítulo de número 9 de aos Hebreus, verso 24. Porque vem falando aqui a respeito, louvado seja Deus, vamos lá, ele vem falando aqui a respeito ainda do sacerdócio de Cristo, sacerdócio perfeito de Cristo. Então aqui no capítulo 9 de aos Hebreus ele diz aqui, verso 24: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, a reflexão, comparecer por nós perante a face de Deus. E quem comparece, ele intercede. Quem comparece, anuncia. Quem comparece, apresenta. Porque ele foi para o seu devido lugar. E de lá, ele está com consciência de que por você, por mais que seja um pecador, por mais perverso que seja o homem, ele também, na sua morte, na sua dor, ele morreu a favor destes também. Então, aquele que está sofrendo lá, ainda constitui sobre o sofrimento dele, porque ele está lá para interceder por ele, ele está lá para apresentar a ele. Por isso que João diz então, que não é para pecarmos. Pecado faz com que há uma divisão entre nós e o nosso Deus, nos afasta da comunhão. Mas se nós pecarmos, temos que reconhecer. E agora então nós vamos a Cristo Jesus e confessa seu pecado. Senhor, eu fiz isto. Não sou digno, Senhor, mas compadeça-te de mim.
não deixa ser imputado esta minha transgressão. Imediatamente você teve essa consciência e você sabe que Ele é o único que pode fazer isso por você. Ele vai apagar seu pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quem nos separará? Volta para o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Só perguntas, irmãos. A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Essas coisas, elas não podem nos fazer separar do nosso Senhor. Porque se vem esse momento sobre a tua vida, sabe você que também foi da permissão de Deus. Amém. Esta foi a vontade de Deus. E tudo está sob o controle. Ainda passando por todas essas barbáries, mas tudo está sob o controle. Nada está aquém, não, de forma alguma. Está tudo nu e transparente aos olhos dele. E sabe de uma coisa: isso não vai permanecer eternamente. Não. Porque se o lugar que Ele preparou para nós é um lugar de gozo e paz, então, ainda que passando por tudo isso, vale a pena você insistir, perseverar, aguardar, porque há de vir aquele dia em que você vai entrar nesse gozo. Porque quando, volta um pouquinho aqui, só essa página aqui, volta um pouquinho aqui, olha. Atente no capítulo 8, no capítulo 8 ainda, mas para o verso 26, olha aqui, ó. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha para mim. Ele sabe da sua insuficiência. Nós aprendemos já que por causa de um homem veio o pecado no mundo. E esse pecado ele veio sobre toda a remanescência. Aonde nascer alguém, ele já é gerado e já nasce em pecado. Então não tem jeito de nascer santo, tornar-se santo, não tem jeito. Herdamos essa natureza, já está em nós. Mas também sabemos que por um outro homem veio a justiça. E se veio a justiça, veio também a vida por um outro homem, Jesus, o Senhor. E a Bíblia também vai dizer que lá onde abundou o pecado, por causa do nosso pai Abraão, por causa do nosso pai Adão, superabundou a graça. Então o que superabundou então tirou, isentou-nos lá do pecado. Lá onde havia abundado, a graça veio e cobriu. Superabundou a graça por meio de Cristo Jesus. Então eu vivo agora naquilo que superabundou, aonde tem muito mais do que aquilo que estava me levando à sequidão, que era o pecado. Eu vou permanecer então nesta graça. Então, porque sou fraco, e Deus sabe que se dependesse de mim jamais eu permaneceria à vontade dele, então o que ele faz? Aí, cara, ele envia o Espírito Santo que reconhece essa nossa fraqueza, e ele vem então para nos ajudar. Em meio a toda a sua fraqueza, ele vai ajudar, porque ele falou que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas esse mesmo Espírito, esse que vem por causa dessa fraqueza, então deliberadamente Deus o deu. Esse mesmo Espírito então intercede por nós, e intercede com gemidos, e gemidos inexprimíveis. Isto é algo que está além do gemido de uma dor. Por mais que seja essa dor terrível em você, não se compara jamais com o gemido do Espírito do Serecala, com o Espírito do Senhor. Até porque não é só pela sua dor, mas é pela dor de toda uma criação que geme, que está como dores de parto. E por esta razão o gemido dele vai lá em intercessão, para que de alguma forma Deus vai e não deixa nos perder, mas antes nos alcance. Então esse Espírito, sabendo dessa nossa fraqueza, da nossa insuficiência, ele está lá a interceder. Jesus está à destra do Pai e clama: Abba, Pai. E o Espírito do Senhor, oh Deus magnífico,
Bendito seja o nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O que seria de nós, irmão, se Deus pensasse como nós? O que seria de nós? Se nós não tivéssemos essa façanha, esse amor inaudito, incompreensível. Porque como eu vou entender esse amor? Que amar quem faz o bem, amar quem é bom, até que não é tão difícil. Mas você amar quem não presta, quem não vale nada, além disso, que peca, que faz aquilo que é tudo contrário aos projetos dele. Bendito seja o nome do Senhor. Porque sempre nos lembramos que Ele é santo e nós somos homem pecador. Mas Ele é santo e Ele não quer que você se perca. Ele é santo e quer que você se santifique. Ele é santo e quer que naquele dia você more com Ele, porque Ele não nos fez para perecer o fogo do inferno. Ele é santo e mesmo nós não como somos, Ele nos amou primeiro. Porque a palavra é essa, que não fomos nós, mas Ele nos amou primeiro. Como é que eu posso entender esse amor? Como é que sequer eu posso tentar imaginar? Porque jamais eu vou alcançar. Jamais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabia-se que nós seríamos assim. Ele já sabia. Mas ainda assim Ele não deixou de nos amar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos botar em Hebreus aqui de novo. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Mas a nossa razão. Aos Hebreus capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Nós precisamos entender a vontade do nosso Deus, irmãos, no mínimo. Precisamos entender, pelo menos para que nós não sejamos tão negligentes, sabe? Tão incapazes de fazer prevalecer a vontade dele em nós. Aleluia. Oh, aleluia. Capítulo 7, verso, vamos ler o 24 e 25. Ele aqui já estava falando também sobre o sacerdócio. Nós fomos lá no capítulo 9 também, estava fechando com o sacerdócio. E aqui ele já começou também a falar sobre o sacerdócio. 24. Mas este, falando acerca do sacerdócio dele, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Olha para mim. O sacerdócio de Cristo não tem fim. O que é perpétuo, para sempre. O que é eterno, também para sempre é. Então o autor de Os Hebreus me leva a compreender de que esse sacerdócio de Cristo, depois desse sacerdócio, não foi necessário um outro sacerdócio. Como assim, pastores? Explica melhor. Vamos entender. Aos homens que tiveram a responsabilidade com o sacerdócio, eles eram homens também que quando então prestavam os sacrifícios, faziam até para eles mesmos, porque eram sujeitos a pecarem. Esses homens, um dia eles morriam e outro viria para substituir o sacerdócio. Mas o sacerdócio de Cristo, como ele fala no capítulo 9, verso 11, ele vai dizer assim: mas vindo Cristo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, não feito num tabernáculo por mãos de homens, mas um tabernáculo das mansões celestes, um tabernáculo espiritual, aonde se efetuou uma redenção eterna. Esse sacerdócio, esse o qual se deu perfeito, porque ele não foi segundo a lei de Arão, a lei levita, não foi segundo o costume daqueles que tinham a responsabilidade com o templo, os que eram os levíticos, que veio da miscigenação de Arão. Não,
esse sacerdócio de Cristo Jesus apontou segundo a ordem de Melquisedeque, que foi uma tipologia de Cristo que apareceu lá no passado para o nosso pai Abraão. O apóstolo, dizendo a respeito dele, diz que tão grande é aquele que, mais grande é aquele que abençoa do que aquele que recebeu a bênção. E foi esse Melquisedeque que Jesus veio, segundo a ordem dele, é que abençoou o nosso pai Abraão, que quão grande é, pai da fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então entendam isso. Quando ele vem falar aqui, olha, nós estamos pegando aqui pegando uma pinceladazinha. Quando ele vem falar aqui, ele diz então, mas esse, olha, a respeito de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele não vai deixar de interceder por você, crente, de maneira alguma. Em hipótese alguma Jesus o abandonou, desprezou, deixou de lado. Não. Assim como o Espírito está aqui na terra, ainda intercedendo por nós, Jesus também está lá, de todas as formas, para que o homem não se perca. Só depende do homem. Se o homem desprezar e abandonar, fica impossibilitado. Mas se o homem quer, se ele entende que ele depende, está precisando, necessitando, ele se rende. Então agora você é mais um daquele que Jesus continua, porque Jesus de forma alguma deixou de interceder. Ele intercede pelos santos, ele intercede pelos pecadores. Se a vontade dele é que nenhum se perca, então esse é um compromisso dele lá nos céus, dizendo: Abba Pai, compadeça dele mais uma vez. Abba Pai, compadeça. E o Espírito chorando, intercedendo com gemidos inexprimíveis, para que nós não nos percamos. O gostoso é que você sabe que você tem um pai que te ama. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que não vê você como bastardo. Não. Veja você como filho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse apóstolo mesmo aqui, ele diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E com certeza, filhos de Deus. Você é filho, eu sou filho. Nós temos direito a esta paternidade. Temos direito de um dia estarmos alojados com o Pai no céu. Ele está nos aguardar. Depende do meu coração, do seu coração. Quero que você fique de pé. TH vai botar esse último louvor. Nós vamos adorar. Nós vamos adorá-lo porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele intercede por nós. Porque Ele clama: Abba Pai. O que se assentou à destra de Deus, Ele está a clamar dia e noite. Ele está a clamar por mim, Ele está a clamar por você. E eu preciso de uma oportunidade. Você precisa de uma oportunidade. Amém? Bota a mão no teu coração e adore intensamente. Ser grato àquilo que Ele falou conosco nesta noite. Seja grato pela palavra da vida a qual nós ouvimos, sabendo-se que se alguém nos acusar, não pode tentar acusar-nos, mas se ainda tentar nos acusar, ora Deus pode nos livrar. Adore Ele, pois Ele está aqui. Ele veio para ser adorado, de forma que você não venha fazer com que Ele chore por você, que Ele interceda com esse gemido por você, não. Oh Espírito Santo, tenha liberdade. Nós não sabemos, nós queremos ter se entregar, meu Deus, esse encontro contigo real. Queremos, Senhor, essa noite sermos suscitados, sermos transformados, renovados, avivados. Oh, adore Ele, igreja. Pode chamá-lo porque Ele é, não há outro. Nenhum outro Deus pode substituí-lo. Coisa te desagrada, fala comigo em oração. Adoro teu Deus. Espírito Santo,
direção, Espírito Santo. Mas o nosso Deus, a nossa força, nosso querer, nosso saber, aleluia. Quero me encher de ti, Oh Espírito Santo, adore Ele, querido, aleluia. Adore Ele com toda a tua força, todo o seu entendimento. Sinta Ele neste lugar. Ele quer fazer maravilhas na tua vida. me assiste Nas minhas fraquezas, eu não sei como orar. intercede, Não me aguarde, oh Santo, vem Espírito Santo, e meu lar, cante, Espírito Santo, meu Deus, vem me encher com a tua unção. deixa a tua igreja, Senhor, Se alguma não deixa a tua igreja esvaída, não desagradar, deixa a tua igreja, meu Pai, adormecida. Restaura, levanta, suscita. Espírito Oh, Santo, poderoso de Israel. meu Deus, Oh, maravilhoso Deus. encher com a tua Tua unção vem levar a minha vida. vencer a minha Venha assim, venha ser. Não sabemos o que falar, o que fazer. Não sabemos orar. Não sabemos seguir, ó Deus, a tua verdadeira vontade. Mas isso queremos. Queremos no Senhor, porque não podemos em nós mesmos. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, oh Espírito da verdade. O mundo não conhece. O Senhor disse que o mundo não conhece. Mas porque temos a tua marca, porque somos do Senhor o penhor, porque acreditamos que de fato intercede por nós. Isso com gemido, nós aguardamos somente em Ti. Por isso nos ajuda, Pai, para vencer os nossos dias sobre o mundo. Como Teu Filho orando então, entregando os discípulos, disse que nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, e nem queremos. Queremos estar contigo, Senhor, o mais rápido possível. Oh Espírito Santo, obrigado por esta noite. Obrigado por tua palavra, por nossa adoração, Senhor. Muito obrigado, Pai. Oh, nós te pedimos em nome de Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Aplauda Ele. Não sabemos como orar. Nós queremos pedir. Nós queremos somente dele. Aleluia. Louvado seja Deus, amém. Graças a Deus. Oh, bendito seja o teu nome, Pai. Graças a Deus por mais essa noite, igreja. Que Deus nos concedeu essa graça. Quantos que poderiam estar conosco, quantos que poderiam ouvir a voz de Deus, porém, mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência, só depende mesmo da amor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus Só depende mesmo da vontade do homem. Se o homem quer, amém? Se o homem não quer, já vou me despedir do nosso povo. Então, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, a cada um desses que tem compactuado conosco em cada noite neste lugar. É muito satisfatório ao meu coração e ao coração de Deus, até porque nós bem sabemos que as coisas mudaram tão ligeiramente. Nós vemos uma dificuldade para que o aprisco volte a formar de novo, mas que a você que está participando à distância, ainda que não estamos numa unidade, todos aqui juntos, mas também tem sido parte desse aprisco, porque está a ouvir a palavra de Deus. Tudo que o mundo quer é fazer com que a igreja tenha de fato, se despedace, mas não, ela pelo contrário, ela está se juntando, porque eu creio assim. Deus os abençoe. Não percam um domingo de manhã,
Certamente estaremos aqui logo ao amanhecer, a partir das 8h30. Nós estaremos aqui cantando louvor, adorando nosso Deus e participando do corpo e do sangue daquele que já nos remiu. Amém? Fiquem todos com a graça, com a paz. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.